Olá, amigo pecuarista do canal do Criador. Vamos falar sobre indicadores zootécnicos? Existem vários indicadores que você pode mensurar aí na sua fazenda e eles vão servir como base para você ter uma noção de como você está perante a sua eficiência, né? A sua eficiência produtiva, reprodutiva, econômica. Então existem diferentes tipos de indicadores para você mensurar. É importante que, de acordo com o seu objetivo de produção e o seu nível aí, você escolha alguns desses indicadores e mensure eles com frequência para comparar se você está ou não evoluindo aí na sua fazenda. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os indicadores na fase de cria. Então, para aquelas fazendas que têm cria, que têm vacas aí na reprodução, quais são os indicadores importantes de ser mensurados que você precisa ficar atento aí na sua fazenda? Bom, quando a gente fala na cria, nós temos alguns fatores. A gente tem fatores reprodutivos dessas matrizes, né? E fatores produtivos. Dentro da reprodução, nós temos três indicadores importantes de ser mensurados. São eles: taxa de concepção, taxa de prenhez e a taxa de perda gestacional. A taxa de concepção é a relação entre o número de matrizes que ficaram prenhes, né, com diagnóstico de prenhez positivo, em relação ao total de matrizes que foram inseminadas aí na sua fazenda, tá? É um indicador muito importante que vai balizar aí se você tem uma boa fertilidade das suas matrizes, se você tem um bom manejo nutricional, né? Se você seguiu um protocolo farmacológico adequado, se você faz IATF, se o seu inseminador está bem treinado, né? Além da taxa de concepção, nós temos também a taxa de prenhez. A diferença de um e de outro é que na taxa de prenhez, a gente leva em consideração a quantidade de vacas que ficaram prenhes, mas não do total de vacas inseminadas, e sim do total de vacas aptas à reprodução. Mas quem são essas vacas aptas? Bom, as vacas aptas são todas aquelas que podem ser inseminadas, podem entrar em reprodução. Então são as novilhas que já estão em idade reprodutiva, são as vacas que estão vazias e aquelas vacas que estão no pós-parto, que já pariram e já passaram pelo período de espera voluntário. Então já tiveram aquele período ali para involução uterina, para se recuperar e já podem ser colocadas em reprodução novamente. Mensurar esses dois indicadores é muito importante, né? Na taxa de concepção, você vai verificar ali realmente se o seu protocolo de ATF ou se os touros que você usou na reprodução foram eficazes em emprenhar as vacas que foram expostas à reprodução, né? Na taxa de prenhez, você consegue ir além desse indicador e mensurar também se você está inseminando a quantidade de vacas ideal ou se você está deixando de inseminar algumas vacas e qual motivo você está fazendo isso, tá? E o terceiro indicador reprodutivo que eu falei para vocês, então, é o percentual de perda de prenhez, de perda gestacional. Então, quantos por cento daquelas vacas que foram diagnosticadas prenhes positivas lá pelo médico veterinário, né, elas chegaram ao parto? Então, existe um percentual de perda aceitável, que gira aí em torno de 5, 6% de perda. Então, 5, 6% dessas matrizes que foram diagnosticadas prenhes, elas não vão parir, elas vão perder essa gestação em algum momento, seja numa fase um pouco mais precoce ou numa fase mais tardia, mais adiantada da gestação, né? E a gente tem que entender que se esse índice ficar muito elevado, tem que fazer uma investigação na fazenda, né? Além dos indicadores relacionados à reprodução, nós teremos os indicadores de produção, relacionados ao ganho de peso, principalmente ali nessa fase de cria. Então, a média de peso dos animais, dos bezerros, aos 120 dias é um indicador importante para a gente avaliar a habilidade materna das matrizes. Média de peso ao desmame, né? Também é um indicador bem interessante para a gente avaliar a vaca e o bezerro. A relação de peso do bezerro e da vaca, então é importante também ter o peso da vaca ao desmame e depois fazer essa relação, né? Quantos por cento do peso da vaca o bezerro pesa, né? Essa é uma relação bem importante. A vaca, o ideal seria que a vaca desmamasse um bezerro com em torno de 50% do seu peso, certo?
E outros dois indicadores que são gerais aí e considerados talvez os indicadores mais importantes da fase de cria são taxa de desmame e produtividade acumulada. A taxa de desmame vai mensurar o número de bezerros desmamados em relação ao número de vacas que foram expostas à reprodução, tá? Então, quantos bezerros foram desmamados? Ele vai considerar, portanto, o manejo reprodutivo, a capacidade também sanitária dessa fazenda, né? De manter esses bezerros saudáveis até o desmame. E o outro indicador é a produtividade acumulada, que além do manejo reprodutivo e sanitário, vai levar em consideração a capacidade produtiva, eficiência produtiva, porque ele também leva em consideração a quantidade de bezerros desmamados em relação ao número de vacas expostas e esse valor multiplicado pelo peso médio de desmame dessa fazenda. Então, é o indicador mais importante. Bom, se ficou com alguma dúvida de como calcular esses indicadores, é só me mandar uma mensagem no Instagram que eu posso te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.